tô aqui me preparando, colocando essas luvas, porque nós vamos chegar ao ápice desse momento aqui, Tony. Tu nem sabe, mas a gente, aqui no Carta na Manga, a gente procura surpreender o público. Então, esse é o momento em que nós vamos surpreender bastante nosso público, que nós vamos agora... Vamos revelar coisas. Então, vamos revelar o que é verdade, o que não é. É só colocar aqui a luva. Pronto. E aí eu vou contar também com a ajuda do Tony para me lembrar algumas coisas que faz tempo isso. Pronto. Então agora nós vamos falar sobre um dos mitos mais conhecidos sobre brinquedos. Na verdade, sobre um brinquedo em específico. Só que antes de falar desse brinquedo, eu quero que vocês entendam o contexto todo em que esse brinquedo ele nasce, tá? Então a gente vai começar a falar de um programa chamado Balão Mágico, lá de 1983, onde era apresentado pela Simoni, né? Jairzinho, parece. Depois entrou o Jairzinho e mais um, mas a princípio era a Simoni, que tinha 7 anos, era uma espécie de Maísa. Naquela época, né? Naquela época era como se fosse a Maísa quando era criança, tinha 7 anos. E aí no Balão Mágico tinha também o Castrinho, que era o Cascatinha, e tinha o Fofão. Eles eram tipo secundários lá, tá? Animadores lá. E o Fofão, para quem não conhece, ele era um alienígena que veio da Fofolândia, tá? O planeta da Fofolândia. E ele tinha algumas características que, se tu olhar hoje em dia, é um pouco estranho. Mas ele lembra porco, cachorro, urso e palhaço. Ele é uma mistura de tudo isso. E a Fofão começou a fazer sucesso até que a TV Bandeirante... Aí o Balão Mágico começou a fazer sucesso. Inclusive eles lançaram discos, fizeram parcerias musicais com Roberto Carlos, Fábio Júnior. Lançaram Somos Amigos do Peito. Super Fantástico. Todo um projeto foi acontecendo. E aí passou o tempo e a TV Bandeirantes, em 86, chamou o Fofão para um programa solo. E aí, nesse programa do Fofão, começaram também a fazer esse marketing aí. Fofão lançou filmes, músicas, discos, né? Bombons, toda uma série de produtos com a cara do Fofão, com a marca Fofão. E lançaram, agora sim, uma réplica que é o Fofãozinho. Tinha 2 tamanhos, não é isso? Tinha o maior e tinha o médio. Tinha o maior e tinha o médio. Só que aí aconteceu das pessoas criarem um mito em relação ao Fofão. Que mito, hein? Esse mito dá medo até de falar. Eu tô até um pouco nervoso aqui, Dani. E esse mito era o seguinte, era que dentro do Fofão havia um punhal. Na parte que unia a cabeça dele com o tórax, né? O corpinho, havia um punhal. Era gente falando que fulano tinha encontrado o punhal dentro do Fofão, que à noite o Fofão levantava. Nessa época, tu lembra alguma coisa assim que comentavam quando tu era criança? Quando eu comecei, né, eu tinha muita vontade de ter o Fofão. Só tinha uma menina lá na rua. Eu ia lá olhar. Fofão. Bonita. Uma hora ela se distraiu, fui lá e peguei esse cara. Enfim, deixei lá. Então, as histórias naquela época, que ele tinha um punhal. Levantava de madrugada, ele saía da cama, tal, ele beliscava as crianças, puxava o cabelo, furava. Então foi uma história muito interessante. Cabeluda. Né? Caiu até na mídia. Sim. Então, algumas linhas foram paradas. A produção tem um tempinho de fazer a produção, porque foi muita história. Na mesma época surgiu também a história da Xuxa, também a mesma... Né? Tinha uma boneca da Xuxa que as pessoas falavam também. Enfim, mas foi uma arte que marcou muito. Foi uma peça que marcou muito. Entre a cabeça e o tronco. Não era bem... É como se fosse uma peça para
segurar o Vou já falar, mas ainda nessa questão do clima que era feito, só na época do lançamento foi vendido em torno de 4 milhões de réplicas desse que tu vai mostrar aqui pra gente, e ele foi lançado pela Mimo, né? Foi. E quando houve essas histórias sobre isso, foi paralisado as produções. Claro que despencou as vendas, os pais começavam a queimar, começaram a ver lá nos programas se tinham mensagens subliminares do Fofão. E quem fazia o Fofão era o Orival Pessini, né? Que era o ator que se vestia do Fofão. Inclusive, uma vez ele comentou assim: ninguém fala nada sobre o Pato Donald, sobre o Mickey, mas porque aqui do Brasil as pessoas ficam, sabe, falando isso. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Porque a gente vai trazer aqui no Carta na Manga o Fofão. E será que dentro dele tem alguma coisa? Será que a gente vai conseguir sentir? E olha só, outra coisa é que o design de criação da Mimo, o Deusenir Pietro, ele veio em 2015, deu uma entrevista, ele disse que aquele objeto que tinha, o formato que tinha, ele tinha passado por todos os critérios. Metro. Ele tinha sido autorizado, tá? E também que aquilo era uma forma de equilibrar aquela cabeça dentro das esferas de isopor que tinham dentro dele. Bom, né? Para fazer o equilíbrio e tal. E aí, agora, aqui no Carta na Manga, pela primeira vez, corta pra mim aqui, porque o Tony vai se preparar. Gente, pela primeira vez aqui no Carta na Manga, nós vamos trazer o Fofão Misterioso. Ao vivo, aqui, ao vivo gravado pra vocês, mas tudo que vai acontecer aqui é ao vivo. Então, se o Fofão me atacar, vocês fiquem de olho. Se vocês virem algum movimento estranho nele, vocês podem avisar depois. 3, 2, 1... Mostra o Fofão pra galera, então! Olha o cara aqui. Olha o cara aí, finalmente, aqui no Carta na Manga, Fofão original. Muita história, de 1986, 87. Esse Fofão específico, tu recebeu ele, tu comprou? Eu comprei. Foi uma das primeiras peças que eu comprei. Tu queria que ele tivesse no museu? Ele, o Lion, o Jiraiya, Rambo. Algumas peças foram as Topo Chijo, né? Então foi as primeiras peças que eu consegui comprar, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, como eu te falei. Então assim, hoje nós temos um acervo de 5.100 peças. Caramba, 5.100 peças. 5.099 mais o Fofão. Agora, Tony, eu não posso deixar de comentar. Que pele maravilhosa desse Fofão. Ele usa cicatricure? que é isso? Aqui tem todo um processo, né? Pra gente manter a roupa, o cabelo, o rosto. Por exemplo, aqui a gente passa tem um produtinho que a gente passa na espinha, o Atenace. É mesmo? Pra proteger. Eu tava brincando, é verdade? Caramba, pra não dar espinha nele. Alguma peça arriscada, compra o Atenace, passa para no sol, some. Mesmo? Caramba. E você segurando dentro dele, tu sente alguma coisa ou é mito? Energia. Olha, gente, eu tô com um pouco de medo aqui. Tony, quando as pessoas vão visitar no museu, já teve alguém que ficou com medo por causa dessas histórias? Tu tem isso aí? Tenho. Cadê? Aí fica lá, olha. É mesmo? Uma coisa interessante, né? Ele marcou uma... Então, atenção, senhores e senhoras do Carta na Manga, com vocês aqui, o Fofão. Cara. Olha, eu vou falar pra vocês que eu já vi muitos bonecos na vida, mas igual aos olhos do Fofão... Um olhar marcante, né? Ele tem um olhar diferente, eu não sei dizer pra vocês, mas ele tem um olhar... Procura na internet depois, olho do boneco Fofão, ele tem uma cor diferente... Cara, eu tô segurando aqui um objeto que... Quantas crianças já não brincaram com ele? Quanto tempo? Quantas vezes ele não acordou à noite pra atacar as pessoas, né? Mas olha só, cara, o Fofão tá pegando aqui de frente. Estão vendo aí? Na câmera geral, Fofão
ao vivo e a cores pra vocês. Carta na manga, hein? Carta na manga, isso. Carta na manga é isso, é surpreender. Não vou apertar com força, só vou sentir se tem alguma coisa aqui. Não sinto, gente. A gente sente o corpinho dele aqui. Mas, inclusive, foi esse design que eu te falei. O Pietro, ele disse que todos os objetos utilizados na produção do Fofão foram aprovados pelos órgãos regulamentadores e que ele pedia desculpa se algum objeto dentro do Fofão tinha uma aparência que não agradava as pessoas. Mas ele falou que de modo nenhum era afiado, isso não era afiado e nem cortante, nem de metal. Verdade. Então, deixa eu olhar mais uma vez aqui, cara, isso aqui meia-noite, na beira da tua cama. Sexta-feira, mata qualquer um de susto. Cara, olha aqui mais uma vez pra galera no Carta na Manga, o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Aqui o Fofão mostra a costa do Fofão. E essa foi a história do nosso boneco Fofão. Está entregue aqui, ó. Pode pegar, Tony. Muito obrigado por trazer ele pra gente. Pode repousar. A gente montou até uma cama aqui pro Fofão para ele aguardar a sua entrada na entrevista. Mas olha, é incrível como o brinquedo ele remete à nossa infância. Algumas histórias remetem ao medo, né? Outras ao humor.